Olá, tudo bem, queridos? Queridos irmãos, amigos, eu estou aqui para nós meditarmos. Estamos quase acabando, já estamos no capítulo 8. São 10 capítulos, hoje nós vamos dar o 8. Se você ainda não leu os 7 capítulos anteriores, por favor, digita YouTube, MEA, MEA maiúsculo, Crer em Cristo e assista cada um. Todo cristão precisa ler esse livro e se vocês puderem ouvirem o áudio, porque esse livro fala do fundamento dos apóstolos. Ele fala de um modo muito especial. Esse pastor, o Roy Heston, foi usado grandemente na minha vida. Eu sei que será na sua também, na vida de muitas pessoas que eu tenho trabalhado e discipulado é vida, verte vida, e você não pode deixar de ler em nome de Jesus. Olha, todos os capítulos são fortes. Eu lembro, mas esse aqui eu precisei tomar com muita água para descer. Me entalou aqui, ó, meus irmãos, me perdoem, meus amigos também, mas era tão indigesto para minha alma, tão egoísta, tão pobre, né, de Deus que me fez assim, me entalou, não é verdade? E eu fiquei muito triste por isso. Eu precisei ler várias vezes, vocês vão ver, porque ataca diretamente o nosso egocentrismo. E Jesus falou: você quer vir após mim? Você precisa negar a si mesmo. Então, o que te deixa infeliz é você fazer a tua vontade. Quando você faz a vontade de Deus, porque tem assim, há fortalezas e paradigmas e sofismas, ideias enganosas e mentirosas, não é, no nosso sistema do mundo, que você precisa encontrar a sua felicidade. Você precisa buscar. A pessoa deixa tudo, não vê valores, não vê nada. Eu vou é por ser feliz. Só que faz tudo o que quer e não é feliz. Isso eu tenho certeza, porque todos os aconselhamentos a pessoa fez tudo o que quis e não foi feliz. Porque ser feliz é fazer a vontade de Deus, né? Bem-aventurado aqueles que amam o Senhor, né? E andam na sua palavra, não é? Não fui eu que inventei isso, nem que escrevi a Bíblia, viu, meus irmãos e amigos? Está escrito na palavra de Deus. Hoje, né, é o Senhor do Calvário, do Reação. Hoje eu vou falar do capítulo 8. Esse capítulo aqui, para mim, todos foram incríveis. Deus foi trabalhando igual um oleiro trabalha no barro, né? Tirando as impurezas. Esse aqui me chocou demais, demais. E eu sei que vai chocar você também, vai impactar você, mas eu sei de uma coisa, que você vai ficar livre de você mesmo. Isso eu tenho certeza. E você vai ficar muito bem, viu? Porque o maior inimigo nosso somos nós mesmos. Então, nós vamos orar, né? E vamos começar. Pai, eu te peço agora que teu Espírito Santo, que nos conduza a toda a verdade, venha nos conduzir a toda a verdade. Senhor, da tua palavra, venha revelar a verdade sobre nós, a verdade como tu vês, a verdade, Senhor, que precisamos saber a nosso respeito. E também, Senhor, o Senhor traz para nos curar, não para nos culpar ou acusar, mas para o Senhor curar a nossa vida. Senhor, e também toda a verdade sobre ti mesmo, porque o Senhor é glorioso e maravilhoso. Senhor, venha falar o nosso espírito. Senhor, traz arrependimento. Senhor, só o Senhor pode trazer. Só teu Espírito Santo venha nos convencer do nosso pecado. E o teu sangue, que é poderoso para nos perdoar o pecado e nos libertar dos nossos pecados. Eu quero te adorar em nome de Jesus. Dirige, Senhor, cada palavra, libera teus anjos. Senhor, quero a fidelidade da tua palavra no meu espírito, no meu coração, na minha boca, em nome de Jesus. Amém. Olha só, queridos, olha que interessante. O tema é: Você está pronto a ser um servo? Capítulo 8. Eu não estava. Eu fiquei extremamente assustada. Olha só que interessante.
ser servo é você ser humilde, você ser manso, você ser assim, você saber quem você é, não é? Então, olha só, e quem Deus é. Isso é fundamental, é fundamental. E é tão interessante que quando nós compreendemos a humilhação e o esvaziamento que Jesus teve na cruz, não é verdade? A cruz também ainda é alguma coisa a ser revelada, porque como a gente não conhece a cruz como ela é, o próprio Deus querer se esvaziar para vir como Deus, vir como homem, se humilhar, tomar a posição de servo, tudo isso para que, porque ele assumiu a posição que era nossa para nos salvar. Isso que é maravilhoso, né? Então, se eu entendo isso, é essa posição que ele quer que nós tomemos. É tão interessante que aí nós vamos ver que no Êxodo, capítulo 21, 4, 5 e 6, 21, de 4 a 6, fala sobre servos e escravos. E diz lá que quando um homem, né, um senhor, comprava um escravo e ele dava a alforria para ele falava: você está livre. Então, só que diz assim, se ele amasse muito o seu senhor, ele falava: não, eu não quero ir embora, eu quero ficar para sempre com você. Aí o homem ia diante de algumas testemunhas e colocava aqui uma argola, né, assim, para que ele, para que fosse, assim, como se fosse num cartório, ele assinasse que ele queria ficar para sempre com aquele senhor. Então chama-se o servo da orelha furada. Então, é tão sério que, porque havia servos que eram remunerados, esse não tinha direito algum, nem a salário, nem a reclamação, nem nada. Ele escolheu ficar ali e ele ia ficar aí pronto e sem direito algum, mas ele escolheu por vontade própria. Isso que é interessante. Jesus, eu ficava pensando, ele está ali porque os homens colocaram ele ali na cruz. A Bíblia fala que ele estava ali porque ele quis. Isso é muito glorioso, meus irmãos. Você pagar o preço para que alguém seja salvo. Você tomar o lugar da pessoa e pagar aquilo que a pessoa tinha que pagar. E ele sendo Deus, o Criador de toda a humanidade, de você e de toda a terra, Senhor de tudo. Ó, não existe nem palavras. Maravilhoso, glorioso, magnificado seja o nome do Senhor Jesus. Porque é maravilhoso, irmãos, quando nós compreendemos essas verdades. E aí nós vamos querer tomar esse lugar também, que é que Jesus deixou para aqueles que são discípulos dele. E olha só que interessante. Conta-se que um senhor, ele estava vendo, ele passou assim numa fazenda e ele viu um homem sofrer muito, um escravo. Batiam nele demais, tudo. Quando ele olhou assim, ele se compadeceu. Ele falou assim: eu quero comprar esse escravo. Quanto que é? Disse tanto, tal. Ele pagou e trouxe o escravo. Ele falou assim: agora que eu já paguei por você, você está livre, vai embora, reconstrói a sua vida. Ele falou: não, eu quero ficar com você para sempre. É o que o texto de Êxodo 21, versículo de 4 a 6 fala. Então, olha que interessante. Quando eu aceitei Cristo, eu sabia o caminho, o sendé, caminho estreito que eu resolvi, eu decidi trilhar. Não tem outro caminho. Ou não tem outro caminho para Deus senão esse. Então, aí ninguém me forçou. Eu quis. Eu quis ser essa serva de orelha furada. Eu lembro que eu fui a um retiro e tinha um pastor que estava ministrando a palavra e ele pediu anjos de Deus tal, e ele foi orando por mim, mas eu fui curvando que eu não acreditei. Eu não acreditei que eu conseguia ter tanta flexão.
porque o Senhor foi me curvando. Porque para você ser um servo de orelha furada, o Senhor vai te curvando. Ele vai te ensinando a ser humilde, a dizer sim para Ele, a ver todas as circunstâncias segundo a ótica dele, segundo a perspectiva dele. E aí fui me curvando, mas eu chorava muito, porque eu vi que o Senhor estava me chamando para ser uma serva de orelha furada. Olha só que interessante. Então, havia dois tipos de servos, e o que o Senhor Jesus, a posição que o Senhor Jesus tomou era esse servo que não tinha direito a remuneração, nem direito a nada. Vocês viram que ele não abriu a sua boca, né? Ele foi como ovelha para o matadouro, não é? Então, olha que interessante. Nós vamos ver, nós precisamos ver, né, e compreender qual é a nossa posição daquele que se dispôs a ser escravo. Porque Jesus tomou essa posição, porque ele tomou e pede para que aquele que quer segui-lo também tomar. Sem direitos, né, tratando segundo a vontade do Pai e a maldade dos homens desejasse. E você e eu somos chamados a ser servos, que foi sempre e é um escravo cuja disposição é sempre de humildade e cuja atividade é sempre de se humilhar para servir criaturas. Então, olha que forte que é. Então, é tão interessante que a nossa servidão ao Jesus deve se expressar em nossa servidão ao nosso semelhante. Então, o que significa isso? A mesma, como quando falta disposição de eu servir o meu semelhante, também falta disposição de servir a Jesus. Então a nossa disposição em servir a Deus se mostra na minha disposição de servir aqueles que estão precisando de mim. Sério, né? Então, nós vamos ver que nós vamos ver um texto que Jesus falou lá em Lucas 17, e eu queria que vocês prestassem bem atenção, porque esse texto é seríssimo, né? Olha só, 17, versículos 7 a 10. São só 3 versículos. Diz assim: qual de vós, tendo um servo ocupado na lavoura, ou em guardar o gado, lhe dirá, quando ele voltar do campo: vem já e põe-te à mesa? E que antes não lhe diga: prepara-me a ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Olha que como é interessante isso aqui. Vem um servo trabalhando na lavoura, versículo 7, e em guardar o gado, estava cansado, e ele, veja bem, qual servo, né, que quando ele voltar, o Senhor fala assim: vem já e põe-te à mesa. Vem cá, vem, senta comigo e come. Mas era isso que a gente esperava como servo. Se ele fosse mesmo cristão, ele ia me chamar, viu que eu estava cansado, para me pôr à mesa para comer com ele. Mas olha que interessante esse Senhor. E que antes não lhe diga: prepara minha ceia, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois comerás tu e beberás. Então, ele precisava primeiro se limpar, né, que ele veio suado, e depois pôr a mesa e servir ao Senhor, e depois que servia ele comer, eu sentava e comia a comida. Então, olha só, porventura, esse Senhor terá que agradecer ao servo porque fez o que lhe havia ordenado? Assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Esse texto assim me intrigava, me intrigou. Quando eu li, fiquei oxa, né? Por quê? Nós somos. O que a gente pensa desse Senhor? Primeiro, mandou o servo tomar banho, fazer a comida, servi-lo e não quis que ele sentasse à mesa. Ai, tá vendo? Nem me convidou para. A gente sempre está esperando que as pessoas nos sirvam. E essa não é a atitude de um servo. Jesus era Deus e não esperou ninguém lavar o pé dele, ninguém servir. Ele serviu, sendo Deus. E a gente que não é nada, não é?
A gente está sempre querendo que as pessoas façam o que a gente quer, não é? Que coisa triste. Eu, pelo menos, era bem assim. Eu fiquei assustada. Por quê? Porque esse senhor mandou ele se cingir, tomar banho, né? Se cingir e fazer a comida e servi-lo e esperar ele terminar de comer e depois sentar e comer. Gente, fiquei indignada. Como é que um homem pode fazer isso? Então a pergunta é: que tipo de senhor que é esse homem? Ah, muito autoritário, muito exigente, muito injusto. Então, é tão interessante, meus queridos, que é exatamente isso que pensamos de Deus. Porque nós vemos Deus com as nossas dores. Eu lembro que quantas vezes assim eu passei algumas coisas com a mamãe que eu achava que eu tinha sido injustiçada. Então, eu vou distribuindo essa ideia, essa dor, para todas as pessoas, inclusive para Deus. Então, quem assistiu a cabana viu que Deus falou assim pro rapaz, do protagonista do filme. Ele fala assim: você me vê conforme as suas dores. Eu não sou assim. E é verdade. Então, olha que interessante. As nossas dores distorcem o que nós vemos em tudo, distorce o que nós pensamos das pessoas e de Deus. Sério. Por isso que nós precisamos nos arrepender do que está aqui, não do que está no outro. Porque daí o Senhor nos traz limpidez, traz clareza para vermos as coisas como realmente são, como Deus é, como somos e como as pessoas são. Então, olha que interessante. E ele mandou preparar a ceia, depois você vai comer e beber. Agora a pergunta é: porventura terá de agradecer, o Senhor terá que agradecer aquele servo porque fez somente o que havia ordenado? É tão interessante que nós fazemos as coisas e queremos ser vistos, reconhecidos, né, aplaudidos. Então, é tão interessante que o servo, ele faz e não espera reconhecimento nenhum. Isso para mim foi uma bomba, explodindo aqui nos meus neurônios, na minha cabeça. Por quê? Porque sempre eu esperava uma palavra de agradecimento. Sempre, sempre. A gente faz as coisas com esse interesse de assim, amaciar o nosso ego, né? Ai, só eu sei fazer assim. Só eu consigo agir assim. Eu quero ser reconhecida. E quando alguém não me elogia, fico de bico, né? Chorando. Queridos, esse texto foi uma bomba. Ele terá que agradecer? Não. Veja bem, olha só. Se eu fizer, é tão interessante que não pode haver nenhum tipo de orgulho de eu ter feito isso. Por quê? Porque depois que eu fiz tudo que foi mandado, eu só vou dizer, eu sou servo inútil. Por quê? Fiz só o que mandaram eu fazer. Um servo útil é aquele que faz além. E eu nem consigo fazer aquilo que Deus me manda, né? Que o meu Senhor me manda. Eu faço aquilo e desejo reconhecimento quando faço. Agora, quando eu faço, eu fiz aquilo que tinha que ser feito. Agora, quando eu faço além, o agradecimento vem. Porque eu fui inútil, porque o servo útil faz além do que foi lhe dado, não é? Então, quando a gente vê uma pessoa, você pede, por exemplo, você me lava a louça, aí a pessoa lava a louça, enxuga, limpa a cozinha, limpa o fogão. A pessoa caminhou além do que você ordenou. Aí você fica assim, admirada de ver essa pessoa ser realmente uma serva. Você agradece muito, porque ela fez não o que foi mandado, ela fez além. E nós reclamamos de fazer o que Deus nos manda. E o servo, então, por isso que somos servos inúteis. E nem inúteis às vezes somos. Porque inútil é aquele que faz o que manda. E às vezes nem fazemos, nem inúteis somos. O útil é aquele que faz além. E outra coisa, não temos nada que nos orgulhar. Por quê? Porque Deus é que nos dá força e saúde e tudo mais. Eu vou aqui, nós vamos estudar em cima desse texto. Para mim, esse texto aqui, olha,
eu fiz igual o boi rumina, né? Meditar na palavra é ruminar. Desce a comida e depois volta e eu continuo mastigando. Esse texto eu mastiguei muito tempo, porque na hora para mim foi muito assustador. Assustador porque eu não vivia isso, não, nem entendia. Eu não entendia como. Eu faço aí com o maior carinho, com o maior amor, e o outro não me agradece, nem e me ainda fica, né, ainda fica me dando ordens. Então esse texto mostra que Deus, ele não é autoritário. Tudo que ele mandar eu fazer, eu confio no amor dele. Eu sei que ele vai fazer, que ele quer o melhor para mim. Mesmo que às vezes eu ache que aquilo ali não tá bom para mim. Porque Jesus, antes de pedir que eu fosse escrava, ele foi esse escravo. Naquela hora na cruz, eu que era para sofrer aquilo ali. Mas ele abriu a porta do céu por ser servo e manso e o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ele veio como exemplo, como aquele que faz para eu tomar modelo e segui-lo, como padrão para eu segui-lo, agindo como ele age. Quando eu o tenho, eu vou fazer, eu vou querer. Veja bem, eu quis ser escrava de Deus. Eu quis. E ele também, quando veio, né, ele era o próprio Deus encarnado e ele veio ensinar como se deveria agir com o Pai. Porque Deus é justo e nele não há nenhum grau de trevas nem injustiça. Se tem alguém justo, sou eu, ele não. Olha só que interessante. Então, nós vamos considerar aqui o livro, né? O Pai Hession, ele considera aqui 5 marcas de um servo nesse texto. Olha o que ele diz. Em primeiro lugar, o servo tem que estar disposto a receber uma ordem após outra sem esperar qualquer consideração para com ele. Isso para mim era grego, japonês, era todas as línguas que eu não entendia. Não entendia, não entendia. Eu esperar uma ordem após outra e sem esperar qualquer consideração para com ele, porque ele deu né, o dono dele deu uma ordem, falou assim: prepara-me a ceia, singe-te, serve-me, enquanto eu como e bebo, depois comerá tu e beberá. Uma ordem após a outra. E parecia que ele não estava tendo consideração, mas ele estava ensinando a ser um servo. Porque quando eu me rebelo contra Deus, eu também faço assim com meus irmãos. Como eu acho em relação ao que assim a atitude de Deus comigo, que eu acho, eu também acho em relação às pessoas. Estou sempre melindrada, estou sempre assim me sentindo injustiçada, me sentindo vítima, não é? Quando na verdade se tem alguém culpado aqui sou eu, né? Por isso que o meu Senhor sofreu tantas coisas e afrontas. Então aqui eu preciso aprender que todos os meus direitos, né, estão entregues para Deus, sem murmurar, sem reclamar. Não é? Então, quando nós recebemos uma ordem após outra, nós já ficamos reclamando, nós já ficamos. Eu lembro que foi tão engraçado que quando eu era adolescente, eu ajudava muito mamãe, né, na casa, e eu ficava reclamando. Aí o senhor falou assim: o dia que você fizer para mim, você vai fazer o melhor que você pode e não vai reclamar. Realmente, eu tinha tanta gratidão, né, e tanto amor por Deus, que eu ia fazer sem falar nenhuma. Então, daí eu comecei a exercer isso com a minha mãe, aí eu estava demonstrando realmente que eu era serva do Senhor. Eu estava seguindo os passos do meu Senhor, não é? Então, e eu só ganhei em agir assim, só ganhei. Isso eu tenho certeza. No próximos vídeos eu posso falar mais sobre isso, mas é muito bom, né? Muito bom. Em segundo lugar, então eu recebo uma ordem após a outra
sem reclamar, sem achar que tem o direito, você não pode me tratar assim, você não pode me dar essas ordens, quem é você para falar assim comigo, não é? Um servo não faz isso. O servo de orelha furada, né? Em segundo lugar, o servo, ao fazer tudo isso, deve estar disposto a não esperar uma palavra de agradecimento. Quantas vezes servimos alguém e ficamos ofendidos e nos queixamos amargamente porque no nosso trabalho foi aceito naturalmente e não nos agradeceram? E isso aí eu tinha demais. Eu fazia porque o amor é sem interesse. Quando a gente faz uma coisa para a pessoa, amanhã ela pode virar a cara, tá tudo certo. Não é? Quanto desprezo por Jesus, quanta afronta fizeram com ele e ele não retrucou, não retrucou. Então, nós vamos ver aqui que e nem esperou reconhecimento. Ele não falou, vocês não podem fazer isso comigo, eu sou filho de Deus, não. Não falou nada, nem abriu a boca. Então, às vezes nós ficamos nos queixando porque nosso trabalho foi aceito normalmente. Eu limpei tudo lá, ajudei a pessoa na casa, tudo, e a pessoa nem... Você acredita que nem me agradeceu? Então, essa não é uma atitude certa. Isso para mim, tomei acho que 500 litros de água para descer, porque eu achei incrível. Falei, meu Deus, é muita coisa para minha cabeça, porque isso é glorioso, meus irmãos. Foi isso que Jesus fez por nós. Isso aqui é ouro em pó. Se você vive, você fica tão bem, né? Porque quando nós começamos a murmurar e reclamar, ficamos com raiva da pessoa, depois a raiva passa para gritaria na nossa casa, com os nosso marido, com nossos filhos. É um abismo chamando o outro. Então, quando a gente entende isso, a gente fica livre. Que a pessoa não agradece nem nada, a gente fica, Senhor, eu fiz para o Senhor, né, tudo que fizeres fazer de todo o coração para o Senhor e não para homens, lá em Colossenses 3, 23 e 24, né? Em terceiro lugar, tendo feito tudo, não deve acusar o outro de egoísmo. Ao ler a passagem, não pude deixar de sentir que o Senhor foi um tanto egoísta e sem consideração, mas o escravo não o acusou disso. Não é verdade? Ele não acusou, você não pode me tratar assim. Por quê? Porque ele confiava no amor do seu Senhor. E ele escolheu ser o servo de orelha furada. Ele decidiu ficar com aquele Senhor. Então, ele não acusou. Então, olha só, ele existe para servir, o escravo existe para servir os interesses do seu senhor. E qualquer atitude do seu senhor não entra em suas cogitações. E nós? Nós permitimos que muitas vezes as pessoas fiquem pedindo as coisas para nós e nem sequer recebemos um agradecimento. E no íntimo acusamos a pessoa de egoísta. Tá vendo? Fiz tudo com o maior carinho, nem falou nada. Nós devemos agradecer quando as pessoas fazem, mas não esperar agradecimento de ninguém. Se você ajudar uma pessoa, você pôs na cônsul de Deus, pôs ali, na prateleira. É do Senhor, que você serve o Senhor, é para Ele que você trabalha. Tudo que você fizer para o outro, é para o Senhor que você faz e dele você vai receber recompensa. Então, e aí, olha só que interessante. A quarta característica do servo é que devemos estar prontos a dar. E tendo feito isto, não há lugar para orgulho ou autoelogios. Então, isso aqui é sério, muito sério. Então, eu fiz isso. Eu ajudei. Tá vendo? Só depois de eu só tem mim. Então, aí eu mesmo fico, às vezes, me autoelogiando, né? E às vezes me enaltecendo, porque como eu não deixo Deus suprir as minhas necessidades, eu quero que eu busco nos outros a fonte da minha necessidade. E são todos seres humanos são humanos e não há água nessa cisterna humana, só em Cristo há. Você busca em cisternas rotas, não é verdade? Já fiz isso muito e me arrependi profundamente porque tudo isso que eu estou falando aqui, irmãos, é uma revelação do Espírito.
Espírito que restou Jesus da sepultura, que ele traga, em nome de Jesus, essa revelação, porque ela é extremamente libertadora. Quando você entende isso, você fica livre, livre de você mesmo, livre de opressão, livre assim, de muita pressão mesmo, muita força espiritual do mal agindo quando a gente guarda todas essas coisas no coração, né? Contra o próximo, exigindo dele coisas, quando eu deveria esperar em Deus e não nele. E o meu próximo e meu irmão não é Deus, né? Olha só, então, quando eu dou, melhor é dar do que receber, né? Então, quando eu dou, assim, dou-me a mim mesma em doação de ajudar a pessoa, ou ajudo a limpar a casa, ou ajudo a pessoa, não é? Qualquer ajuda, ou em dinheiro, então, não tem lugar para autoelogio, porque somos servos inúteis. Devemos confessar que somos servos inúteis e não temos valor nenhum, nem para com Deus, nem para com os homens, realmente. Lá em Romanos 3 diz bem clara a nossa posição. E Romanos 7,18 diz assim: Eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum. Então, nosso coração é naturalmente orgulhoso e rebelde, mas somente o Senhor Jesus, que habita em nós e opera em nós, é que dá essa disposição de nós abrirmos mão de tudo aquilo que ajudamos e fazer para Deus. E de Deus eu espero a minha recompensa, não das pessoas. Né? E, e o nosso eu recebe o golpe fatal com este. Ó, eu espero em Deus a recompensa, não porque mereço, mas porque Ele é misericordioso. Não é verdade? A gente sabe que não merece bem algum de ninguém, mas o Senhor tem misericórdia de nós e Ele nos ouve quando precisamos. Glória a Deus. Aí o último golpe, né? Aqui o último golpe fatal, aqui até ele coloca, o golpe fatal é a quinta marca de um servo. Diz assim, que o reconhecimento, depois que fizemos e suportamos no caminho da mansidão e da humildade, nada mais foi do que nosso dever. Deus fez o homem, antes de tudo, para que ele fosse escravo seu, né? Então, o homem, portanto, nada faz que tenha merecimento especial. Quando ele se dispõe a tomar essa posição, visto que foi criado e remido para esse fim específico. Eu acho interessante essa parte aqui, essa vaidade, né? Vaidade da santidade, vaidade de atitudes boas que não foram nossas. Olha só, porque eu lembro que quando eu recebi Cristo, eu tinha atitudes com meu pai que eu ficava até me beliscando, que eu não acreditava que eu estava agindo daquela forma. Mas não era eu. Eu tinha morrido para mim mesma e Jesus que estava vivendo aquela vida em mim. Então, não sou eu que devo ser elogiado, mas o Senhor, porque o Senhor que fez aquela obra gloriosa dentro de mim. Porque eu nunca ia fazer daquela forma, ter aquela atitude diferente, né, com o papai, de graça e misericórdia, se não fosse o Senhor Jesus fazer por mim. Então, a vida cristã, ninguém consegue vivê-la. Olha só, forte. Paulo falava assim: não sou eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, levando sempre o morrer de Jesus para que a vida dele se manifeste. Então, a vida cristã é manifestada por Jesus. Logo, não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Deus não me pede para viver a vida que Deus me pede para eu morrer para mim mesmo. E aí a vida de Cristo começa a me ressuscitar. E eu começo a ter atitudes que até eu mesmo fico surpresa de tão gloriosa que o Senhor faz, tão gloriosa a obra que Jesus faz na gente. Então, olha só. Então, olha só, depois que eu suportei o caminho da mansidão, não há lugar para que eu fique orgulhosa ou vaidosa. Quem assistiu a Advogado do Diabo
Keanu Reeves, ele é tão interessante que ele era um advogado que estava pegando um caso de sério, né, de um rapaz, um homem que tinha explorado uma menina sexualmente, tinha esse hábito, e, e ele pegou para defender e ele não tinha, nunca ele perdia uma causa. E daí ele começou a ver o preço que ele ia pagar por isso. Quando ele desiste do próprio orgulho, porque se ele não pegasse aquela causa, seria a primeira causa que ele iria perder, porque ele desistiu dessa causa. Então, quando ele fala que não vai mais defender esse homem, né? Acontece que o diabo toma a forma do repórter e fala assim: Olha, como você é maravilhoso, como você é bondoso. Olha, nem ninguém, nenhum advogado faria o que você fez de não querer essa causa. Você não perdeu nenhuma causa. Como você fez? Você é muito bom mesmo, hein? Aí ele começou assim, o diabo começou a plantar a vaidade no coração do advogado. Olha, para destruí-lo, porque o orgulho precede a queda. Então, olha só, meus irmãos, depois que a gente começa assim, depois que a gente fez assim, teve uma atitude que Deus queria que nós fizéssemos, não há nada de que se envaidecer, porque fizemos o que devíamos fazer. E somos servos inúteis, porque fizemos só aquilo que devíamos fazer. E a gente fica todo com o ego inflamado. Ai, porque eu fiz e desfiz. E eu acho, ai, Deus acho que olha pra gente e fala, ainda não entendeu nada. Eu tinha esse perfil, assim. Quando eu li, foi uma revelação tão grande que eu chorei muito e pedi muito perdão a Deus. E fiquei envergonhada de quanta ego, de quanta o amor verdadeiro se despoja de tudo isso. A gente faz e ninguém vê. A gente faz e Deus que né, entrega para Deus, porque a gente faz, porque na verdade não é a gente que faz, Deus usa a nossa vida, mas Ele que merece toda a glória, porque é Ele quem faz em nós tanto querer como desejar, não é? Então, queridos, eu fiquei bem assustada, porque todo esse assunto nos traz assim, um tema muito importante, que é o arrependimento. Quando eu li e vi que minha vida não correspondia com essas marcas do servo de Jesus, do servo de orelha furada, que eu realmente não era uma serva, que eu não estava seguindo o modelo de Jesus, que eu dizia que era meu Senhor, a primeira coisa que Deus me levou foi que a minha vida não estava de acordo com as Escrituras. Então eu precisava de arrependimento. E, e isso traz muito. Joel, no capítulo 2, fala com choro, com jejuns, né, com humilhação, pedindo perdão mesmo a Deus. E sabendo que todos esses sentimentos nos faz um mal, nossa, essas vaidades, né, esses pavões que vêm na nossa vida, nós nos achando. Ai, é assim, é mendigar a atenção das pessoas e mendigar também amor delas, né? Quando eu tenho gratuitamente e, e assim, muito exacerbadamente, eu tenho abundantemente de Deus, a hora que eu quiser, né? A hora que eu quiser. Então, é tão gostoso, né? A gente depender do Senhor e buscar a presença dEle. Então, olha só, o Senhor Jesus tomou sobre si a forma de escravo para dar o exemplo, né? Não somente, mas para que nós pudéssemos morrer pelos nossos pecados e abrir com seu precioso sangue uma fonte onde todos os pecados podem ser lavados. Né? Esse sangue, entretanto, não pode ser aplicado aos pecados do nosso orgulhoso coração até que tenhamos sido quebrantados e arrependimento por aquilo que já fizemos. Isso significa permitir que a luz de Deus penetre em todos os recantos do nosso coração. Significa que teremos de ver os pecados de orgulho que Deus nos mostrar e torna necessária
né, e que tornou necessária a vinda de Cristo para morrer pelos nossos pecados. Então eu volto arrependido. O que então é ser quebrantado? É quando eu vejo do ponto de vista de Deus a gravidade das minhas atitudes. Diz que lá em Ezequiel 36, 31 diz assim: E vós olhareis para vós mesmos e tereis nojo de vós mesmos. Era exatamente isso que eu tive. Eu estava cansada. Por quê? Porque esse tipo de comportamento de envaidecimento, de se sentir vítima, é a antessala de um espírito que está para ficar deprimido. É uma repetição de vozes, não é? E que eu me sinto abandonada, que ninguém liga. E na verdade, o Senhor Jesus, ele ama. Diz que eu nunca vou te deixar nem te abandonar. Em Hebreus capítulo 13 fala: Nunca te deixarei nem te abandonarei, diz o Senhor. Aleluia. Queridos, você está disposto a ser um servo? Na hora que eu li aqui, eu falei, ai, não vou conseguir. O Senhor falou, que bom, porque não é você que consegue, sou eu que consigo. Me dá toda essa sua falta de disposição, de não querer estar disposta para ser uma serva minha e nem das pessoas. Aí eu orei, foi quando o Senhor me levou em arrependimento, eu fiquei envergonhada, que eu via que eu amava muito pouco. Aliás, não amava nada. As coisas tudo eram convenientes para mim, para o meu ego, não é? E o Senhor me perdoou e teve misericórdia de mim. E eu tenho uma alegria de dizer que eu sou serva do Senhor Jesus, né? Porque eu quero, porque eu quis, porque eu escolhi ser. E eu quero também servir a meus irmãos, não é? A coisa melhor que nós temos é dar o melhor de nós para as pessoas. Queridos, nós vamos orar. Senhor, tudo isso para nós é uma coisa muito forte. E, Senhor, tudo isso é uma riqueza do céu que vem, Senhor. Senhor, que o Senhor venha trazer a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo para cada um que está ouvindo. Senhor, traga arrependimento e, Senhor, traga mudança de vida. Senhor, traga, Senhor, desejo de buscar entendimento dessas coisas eternas, Senhor, desses princípios eternos. Aleluia, Senhor. Traga a revelação da cruz, Senhor, o servo perfeito, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tira o pecado do mundo e nos perdoa quando nós nos arrependemos. Senhor, eu quero que meus irmãos, em nome de Jesus, recebam essa bênção da servo da orelha furada e queiram. Glória a Deus, glória a Deus. E Senhor, e que toda a nossa família receba isso, em nome de Jesus, para a tua glória e para a tua honra nós queremos, Senhor, eu quero te servir. Servir também aos meus irmãos e às pessoas que necessitam de mim. Que Deus nos abençoe, a ti seja todo louvor e glória, Senhor, que é o Senhor e servo do Deus Altíssimo, Senhor, aleluia, Jesus, amém. Queridos, um beijo grande, até mais. Deus abençoe.